Olha aí, né, pessoal? O Banco Central não é apenas críticas ao governo Lula. É claro que não. Olha só, divulgaram um aumento da sua projeção para o PIB de 2024, de 2,3% para 3,2%. Não mudaram muito, né? Só inverteram os números aqui e está resolvido. Claro, um crescimento substancial nesse percentual apresentado, uma revisão muito positiva, num olhar mais superficial, no olhar assim de quem só fica na manchete, mas a gente aqui não fica só na manchete, nós vamos ler do que se trata essa expectativa aqui, porque a estimativa da inflação também subiu, a piora fiscal é o grande fundamento para esses números enganosos do PIB, e também, e olha só, aqui já é a Miriam Leitão falando, o Banco Central alertou que agora, no segundo semestre, a economia vai desacelerar, vai pisar no freio, não podemos e não devemos esperar que o que foi visto no primeiro semestre, aquele empurrão que o gasto estatal acabou causando, isso não vai se repetir agora no segundo semestre. Então vamos dar uma analisada nesse caso, conversar um pouco aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, qual que é o ponto aqui do Banco Central? É o relatório trimestral divulgado pelo banco, já não é a ata do Copom, que eu falei em um vídeo aqui que eu não sei se vai sair antes ou depois desse, mas já está gravado. E aqui é o relatório trimestral avaliando a economia e do último relatório para este agora, a expectativa sim do crescimento do PIB do Banco Central, feita pelo Banco Central, saltou de 2,3% para 3,2%, já alinhando essa expectativa com as previsões do mercado. O Boletim Focus cravou na última avaliação que o próprio Banco Central acaba fazendo, né? O Boletim Focus cravou em 3% o crescimento do PIB, mas a Fazenda já pontuou, o Ministério da Fazenda já pontuou 3,2% também. Já há uma consonância de vários órgãos, de vários institutos e da própria autarquia aqui do Banco Central de que sim, o PIB brasileiro vai crescer neste patamar aqui, né? Especialmente pela surpresa positiva do segundo trimestre, que foi bem recebida de forma geral. Acreditava-se que o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul seria maior, não foi tão grande assim para a economia brasileira como um todo. É claro, para o Rio Grande do Sul foi terrível, mas para o Brasil como um todo não foi não foi uma crise tão severa assim. Agora, estima-se que em 2024 haja uma redução no ritmo de crescimento e isso vai se manter pelo ano de 2025 como um todo, a ponto de o Banco Central prever o crescimento do próximo ano em apenas 2%. Por que isso aqui vai acontecer de acordo com a análise do Banco Central? Porque o impulso fiscal, né, a quantidade de dinheiro que o governo vai gastar, vai ser menor a partir agora desta metade do ano, e também há uma alta dos juros, os juros vão subir, e já estão subindo e vão continuar subindo ao que tudo indica. Os fatores de produção estão ociosos, enfim, não há aumento real de produtividade, logo não há possibilidade de haver aumento real do PIB, da economia, daquilo que a gente vê no dia a dia, não dos números manipulados pelo pessoal, pela turminha do Postman, não. Economia real, né? E também falta impulso externo, não tem nada, não tem o exterior segurando a peteca quando o mercado interno não está grande coisa, como acontece às vezes. Não, nesse caso aqui, a situação não é tão interessante assim, né? Inclusive, aqui, a própria Miriam Leitão reconhece essa situação, né? E, de fato, faz uma leitura típica dela, né, naturalmente, mas nem ela consegue ficar passando tanto pano para o governo Lula neste momento aqui, né? E ela fala a respeito aqui da própria taxa de juros, que é o grande problema aqui, aliás, taxa da inflação, perdão, que é o grande problema, o grande desafio
até para o Banco Central, que tem como responsabilidade maior controlar essa taxa de juros para ela não ficar uma coisa completamente sem freios, sem eixo. A própria expectativa de inflação do Banco Central foi reajustada e subiu consideravelmente. No último relatório estava abaixo dos 4%, agora vai atingir 4,31%. O Banco Central cita o problema da seca, especialmente aqui em produtos alimentícios, né? Mas também o encarecimento de bens industriais. Houve, sim, um aumento de preços para o produtor, e isso aqui é uma coisa terrível, porque se espalha pela cadeia produtiva como um todo, chega lá no consumidor num futuro não muito distante aí, né? Então, inclusive, há risco de que a safra de verão acabe se atrasando por conta da seca, o que posterga o resultado do mercado agrícola lá para frente, sabe-se lá até quando, né? Então, isso aqui, essas secas também vão causar o encarecimento da energia elétrica por conta da tarifa da bandeira vermelha, aumentos de tarifas. Isso tudo acaba corroborando, se acumulando para um cenário em que a inflação fica muito distante, mas muito distante do centro da meta, que são os sonhados 3%, que, vamos lá, ninguém acredita que isso realmente vai acontecer, né? Então, tem a questão aqui das transações correntes também, investimentos. O Banco Central não está de todo pessimista com o cenário que está aparecendo aqui no seu relatório. Aliás, ele está mais otimista em relação ao crescimento do PIB e mais conservador em relação ao crescimento da inflação. As opiniões do Banco Central são mais próximas às do governo do que a do próprio mercado no que foi apresentado no Boletim Focus. E sim, isso aí pode ter a ver com a própria composição atual do Banco Central, que já não é tão, vamos dizer assim, tão livre de interferências do Lula, porque ele já indicou gente para lá. Tem autonomia, o Banco Central continua com a sua autonomia, mas o quanto que a análise está sendo influenciada por fatores políticos já não podemos dizer. Agora, sim, há a estimativa aqui, e é o ponto mais preocupante, né? De fato, a economia como um todo, que é avaliada pela variação do PIB. Por que vai crescer agora? Por que a economia vai subir? Por que o PIB vai ser muito maior do que o que havia sido previsto antes? Especialmente por conta do expansionismo fiscal. O governo Lula gastando mais dinheiro do que gastava antes, surpreendendo em matéria de gastos. Até porque agora ele tem a carta branca para gastar o que quiser sem comprometer a meta fiscal. Virou bagunça, não tem mais, virou passeio, como diria o Galvão Bueno. Não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma trava, não tem nada que impeça o governo de enfiar o pé na jaca. Algo que ele provavelmente vai fazer, é ano eleitoral, enfim. E o resultado já está aí. O crescimento do PIB que nós vimos e que foi apresentado com toda a pompa, toda a glória pelo governo Lula, nada mais é do que uma repercussão, como sempre acontece em matéria econômica, com algum atraso um pouco mais tardia, de um gasto que foi feito de forma excessiva no ano passado, principalmente ali no finalzinho do ano, novembro e dezembro, com aquele pagamento multibilionário de precatórios. O governo despejou aquilo de uma vez na economia por meio de dinheiro impresso do nada. O governo não tem essa grana toda, terminou ali com 230 bilhões de reais de déficit primário, sem contudo, como vai acontecer neste ano, sem contudo violar a meta fiscal, porque o STF deu um salvo-conduto para o Lula naquela época, vai dá-lo novamente. E além disso, né, toda a questão dos juros que não entram no pagamento da dívida primária, do déficit primário, na composição desse resultado, mas que são dinheiro impresso do nada também, da mesma forma. É de sorte que estamos diante de um cenário em que uma quantidade colossal de moeda foi impressa e despejada na economia, e aí a coisa aparece dessa forma aqui, né? Uma economia aquecida, porém apenas pelo lado do consumo. Não há real aumento da produção, muito menos da produtividade, que anda de lado aqui no Brasil há muito tempo. Então, esse cenário não é sustentável no longo prazo,
viram o voo da galinha, como eu sempre gosto de falar aqui, mas logo lá na frente nós vemos a correção disso e o preço que essa expansão fiscal cobra é muito caro. A análise feita pelo Banco Central é ok, está dentro do que a gente espera também. Considero essa análise muito otimista até. Eu sou um cara que não vejo um bom futuro para o Brasil do ponto de vista econômico, tem essa tendência de ser mais pessimista mesmo, torço para estar errado. Agora, com base nisso, eu acho que o Banco Central deu uma aliviada aqui nesse relatório que poderia ser muito mais incisivo, tal como a ata do Copom foi. Agora, falam verdades, absolutamente, e disso eu não tenho dúvida. A economia brasileira vai crescer em 2024, vai começar a frear esse crescimento nesse segundo semestre, em 2025 vai ficar ainda mais devagar, a não ser que o governo Lula invente alguma forma de gastar ainda mais dinheiro, porque aí a coisa sai totalmente do controle e é ladeira abaixo a partir daí, né? Agora, se você quiser continuar vendo a minha análise a respeito da questão fiscal e de como isso impacta no crescimento do PIB, vou deixar este vídeo aqui do lado recomendado, você continua neste mesmo assunto aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.